Saudações, meu Joseki, minha mesa de autoridades, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. E hoje temos uma pergunta do nosso querido membro do nosso canal aqui, né? André Maciel. Ele fez uma pergunta que eu achei muito interessante. Por que em alguns Josekis e alguns dojos temos um suporte para 3 armas, 3 espadas? E eu aproveitei essa pergunta, que é uma pergunta muito boa, e resolvi fazer um vídeo para explicar um pouco de como que funciona a anatomia de um dojo, como que é a organização estrutural de um dojo. Vem comigo depois da vinheta. E se você ainda não faz parte dos nossos inscritos aqui no canal, desse grande Joseki que nós vamos falar hoje, inclusive, eu convido você a fazer parte. Basta se inscrever aqui no canal. Hoje nós não somos um grupo tão seleto mais porque somos mais de 1000 pessoas aqui. Mas mesmo assim vai ser um prazer, um privilégio ter você fazendo parte desse grande grupo. Obrigado pela presença de estar aqui assistindo o vídeo. Vamos falar do dojo. Vamos falar do dojo, e para começar a falar do dojo, ou dojo, né? Eu vou falar das duas maneiras, porque a maneira mais correta é dojo, tá? Esse J-O tem um som como se tivesse um D na frente dele, tá? Mas o mais comum no Brasil é a gente falar dojo, já virou uma palavra quase portuguesa também, né? E isso aconteceu também com o sentido original da palavra dojo. O dojo nasceu dentro dos templos budistas. Isso é muito importante. Quando a primeira vez que algo foi chamado de dojo, foi o local onde Buda iluminou. Esse local foi chamado ali é um dojo. Então, o dojo naquele momento era o local de iluminação. Depois disso, esses locais de iluminação passaram dentro dos templos, passaram a ser usados para a prática das artes marciais, que elas tinham como um dos objetivos sempre esse trabalho filosófico e espiritual junto com o trabalho físico, né? Esse conceito do mente sã e corpo sã é muito tradicional dentro do Oriente. Então, nada mais normal do que as artes marciais terem sido utilizadas como esta ferramenta. E aí esse dojo, quando as artes marciais saíram dos templos, esse dojo passou a ser hoje o que nós conhecemos, que é o local do caminho, ou o local onde se pratica o caminho, que é o termo a tradução mais correta hoje para a palavra dojo. Ou seja, o dojo, as artes marciais tomaram esse termo, digamos assim. Mas é muito curioso como essa palavra do, lá atrás, ela tem um sentido de iluminação, e hoje a gente enxerga ela como o caminho, né? E aqui talvez caiba num outro vídeo uma discussão sobre qual é esse caminho, tá? E eu vou ter que falar um pouquinho de religião daqui a pouco também, de novo, mas fica aí essa questão desse conceito do taoísmo, que eu já expliquei para vocês, que esse do judô, ele vem um pouco do taoísmo, tá? Eu vou falar dele daqui a um pouquinho, mas vamos seguir. Então esse dojo das artes marciais, ele tem uma organização. Então basicamente ele tem 5 pontos estruturais dentro dele, filosoficamente falando. São eles o kamiza, o shimoza, o shimozeki, o joseki e o embujo, ou tatame, tá? Hoje o termo embujo já não é muito utilizado, hoje tatame já é o termo mais comum, ok? Que coincidentemente é o nome da nossa escola, então é o nome do nosso canal também. Vamos explicar o que é cada um desses. O kamiza, e aí já vamos ter que voltar na religião um tiquitinho. O kamiza é onde se senta o kami. O za é o mesmo za do seiza, por exemplo, ou do anza, que são maneiras de sentar. Então o za é de sentar. E kami é uma espécie de divindade dentro do shintoísmo, tá? São espíritos ou divindades. Aí tem que ter um outro vídeo para explicar sobre o kami, tá? Mas vamos entender que esse é
Esse local é onde o kami senta. E tradicionalmente na confecção do dojo, primeira característica é você precisa primeiro definir onde é o seu kamiza, tá? Esse kamiza, tradicionalmente, ele é na parede mais distante da porta de entrada, que a princípio é o local mais seguro desse dojo, tá? É muito comum termos no kamiza coisas como a foto de quem fundou aquela arte marcial. É muito comum termos caligrafias daquela língua, por exemplo, no caso do japonês, né, nós estamos falando de dojos japoneses. Então é muito comum ter a caligrafia das pessoas, às vezes, que fundaram aquela escola ou com os princípios daquela arte marcial, tá? Temos também muito comuns em algumas artes marciais um kamidana. Um kamidana é uma prateleira dos deuses, assim, fazendo uma tradução mais simples possível, tá? É como se fosse uma morada desses espíritos que eu falei. Eu vou deixar uma foto do que é um kamidana. É razoavelmente comum, por exemplo, em dojos de Aikido, ok? É comum termos as espadas, né? O daisho. O que é o daisho? É o conjunto de 2 ou 3 ou 4 armas, na verdade, tá? Se diz que o daisho básico é o conjunto de duas espadas, a katana e a wakizashi. Fazendo um breve parêntese para explicar um pouquinho sobre isso, que inclusive que é a pergunta do André Maciel, inclusive, né? A katana é a espada que o samurai lutava. A katana era a alma do samurai, é a espada maior. A wakizashi é a espada do meio, que é a honra do samurai. Então, quando o samurai não lutava com a honra dele, nunca, em nenhuma hipótese. Se ele tinha que lutar com a honra dele, normalmente ele pedia para fazer um seppuku logo na sequência, que é o ato de se matar para recuperar a sua honra, tá? É um gesto que é visto como um gesto nobre dentro da cultura japonesa. É até considerado por muitos mais tradicionais algo bonito. É estranho, né, a gente entender como que um suicídio seria um negócio bonito. Tem coisas culturais que são mais fortes do que o nosso entendimento, tá? E é diferente do harakiri. O harakiri é o corte na barriga. Essa é a morte desonrada. Então, eu uso a espada, me corto, né? O seppuku não. Na teoria, no seppuku, são 3 cortes. Eu corto da esquerda para a direita, da direita para a esquerda e de baixo para cima. Muitas vezes as pessoas não conseguiam fazer os 3 cortes. E aí, para ela não gritar, para ela não ficar sem a honra dela no momento que ela está tentando recuperar a honra dela, muitas vezes ela tinha um padrinho de seppuku. E esse padrinho de seppuku, quando ele sentia que a pessoa não estava mais conseguindo, ele cortava a cabeça da pessoa, tá? Dizem até algumas lendas que, dependendo da forma que a cabeça caía no chão, ele tinha conseguido ou não. Aí é muito detalhe pra gente entrar nesse vídeo aqui. No final das contas, esse daisho é o daisho comum, como eles dizem. O que eles chamam de daisho completo, daisho é o conjunto das armas do samurai, tá? O que eles chamam de daisho completo é katana, wakizashi e tanto, que é uma terceira espada, uma espada pequena, quase como se fosse um punhal, como se fosse uma adaga, que essa terceira arma, ela seria utilizada para quando o samurai ele luta com ela também, mas é uma arma que ele luta quando ele sofre uma emboscada, quando ele está numa situação periclitante, né? Uma situação inesperada. E para muitos, existe uma quarta arma que faz parte do daisho samurai, que é o kyu, que é o arco, tá? Muitos samurais tinham muito apreço pelo arco, tá? Mas hoje não se vê tanto se associa muito às espadas a questão do daisho, tá? Então esse conjunto de 3 armas, que é o daisho, ele muitas vezes fica na parede do kamiza. Voltando aqui à parede do kamiza. Também você pode ver
além da foto, além das caligrafias, você pode ver também. Antigamente se usava muito deixar os segredos da escola, né? Igual o Jigoro Kano recebeu da Tenshin Shiryu, por exemplo, deixar os segredos no kamiza. E era absolutamente comum também a gente ver. É comum, inclusive atualmente, é mais comum ver bandeira do país, por exemplo, a bandeira do país, tá? É razoavelmente comum. Deixa eu falar mais um pouquinho desse kamiza. No judô, e aí muito especificamente, tá, uma outra coisa antes. Esse conjunto de armas, ele pode também não ficar no kamiza. Se ele fica no kamiza, tradicionalmente ele representa que aquele dojo é um dojo militar, que ele é um dojo voltado para a guerra. Ao mesmo tempo que, se nesse kamiza existe um kamidana, tradicionalmente é um dojo onde a vocação mais forte dele é a religião. Naturalmente que Jigoro Kano, quando ele pensou o judô, e a gente sabe disso, Jigoro Kano tentou se afastar o máximo possível. Ele não se afastou totalmente, mas ele se afastou o máximo possível dessas questões religiosas. Ele queria que o judô fosse além da religião, né? Então a gente sabe disso, independente do credo, independente da cor, independente do tamanho, todos aqueles valores que a gente sabe que Jigoro Kano pensou quando ele pensou o judô. Então, ele não podia se atrelar a isso aí. Ele não queria se atrelar a valores fortes nacionalistas. Então, tradicionalmente, o kamiza do judô, ele tem a foto do Jigoro Kano. Inclusive, na época dele não tinha nenhuma imagem dele. Ele não tinha essa vaidade pessoal. Isso foi um hábito que surgiu depois da morte dele. É importante a gente salientar isso aí. Mas tinha naturalmente algum escrito. Desde os primeiros momentos da Kodokan, tá? Sempre tradicionalmente, quando o Jigoro Kano entendeu essa cultura, quando ele tinha um local dele, de fato, que ele sentiu dele, que não é exatamente a Kodokan onde a gente conhece, tá? Mas tem uma, eu vou ver se eu coloco aqui a foto aqui, se eu não achar, eu tenho no meu arquivo de imagens aqui, eu tenho uma imagem que mostra, por exemplo, no kamiza, uma foto de um dos primeiros inaugurações da Kodokan, de um dos primeiros locais onde a Kodokan esteve, que a única coisa que tinha no kamiza, na verdade, era uma caligrafia. É muito tradicional isso. E hoje é muito comum nos dojos que nós frequentamos, os dojos mais tradicionais, que tenham os princípios do judô. Zeiryoku Zenryu e Jita Kyoei. Porque o aspecto filosófico e construção do judô é mais importante do que esse aspecto militar e do que esse aspecto religioso. Eu já treinei em dojo onde a parte mais importante era a bandeira daquele país. Tá? É muito comum em dojos em instalações militares, por exemplo. Tá? É razoavelmente comum. E é também comum em alguns lugares onde o dojo não é só de judô, quando ele divide com aikido, divide com karatê, que você tenha um kamidana ou um conjunto de espadas, tá? Mas não é o hábito, ok? Claro, se esse conjunto de espadas não está no kamiza, aí ele tem outros significados, tá certo? Vamos falar dos outros pontos agora de um dojo. Na frente do kamiza está o shimoza. O shimoza é exatamente onde se sentam os iniciantes, tá? E, obviamente, ele é no lugar, o shimoza é o lado oposto do kamiza. E, obviamente, então, ele vai estar no lugar tradicionalmente mais exposto da sala. É normal esse conceito, tá? No lado esquerdo do kamiza fica o joseki, que é o local dos convidados, exatamente, dos convidados, de uma espécie de mesa de autoridades, professores que vieram de fora, tá? Alguém, quando vai ter algum tipo de destaque dentro da própria turma, às vezes vai lá pro joseki, ok? E do lado oposto ao joseki você tem o shimozeki. Então, quando as pessoas estão sentadas no shimoza, os alunos estão sentados no shimoza,
O senpai está mais perto do Joseki. O Kohai, o senpai, o mais avançado, está mais perto do Joseki. O mais novo, o Kohai, da turma, ele se senta mais perto do Shimozeki. O meio é o Enbujo, ou tatame, tá? Então esses são os locais do dojo. Vou ampliar um pouquinho essa análise filosófica. Vou dar um passinho além. Alguns dizem que isso surgiu lá na China. E dizem alguns que ele é baseado numa filosofia, a filosofia dos Cinco Anéis. E que essa filosofia ela foi levada para o Japão. Só que no Japão os anéis são diferentes os elementos, né, dos anéis são diferentes do que na China, né? Ambos têm fogo, terra e água. Na China tem metal e madeira. No Japão é vento ou ar e vazio. Tá? Cada um desses locais teria uma ligação com um desses elementos. Então, como nós aqui somos do judô, vou falar filosoficamente como é no Japão. O kamiza é a água. E a água, ela representa a força, ela representa a vontade e a sabedoria. Por isso que esse local ele é dedicado ao professor ou aos professores, porque eles são a força daquele dojo e a vontade no sentido de o tempo que eles correram para chegar até aquele local e a sabedoria para ter a capacidade de ensinar. O lado oposto, obviamente, o oposto à água é o fogo. Então, o Shimoza seria o fogo. E esse fogo representa um pouco do interesse, da intelectualidade e da habilidade e uma curiosidade de quem está iniciando. Então também esse fogo tem uma ligação com a própria energia de quem está iniciando. Normalmente quem está iniciando está sempre empolgado, está sempre afobado, né? Para usar um termo que a gente falava muito antigamente. E então essa pessoa ela está ali ansiosa pelo conhecimento, né? Então esse é o fogo. O Joseki seria representado pelo vento, pelo kaze, pelo ar. E aí ele tem uma representação da virtude, do conhecimento e da transformação. Por isso que esse espaço é reservado para quem vem de fora, porque são pessoas que não são ali daquele meio, então quando elas são convidadas a estarem ali, elas vêm para trazer alguma coisa diferente, alguma coisa nova, certo? Vou falar do tatame antes de falar do Shimozeki. O tatame ele é representado pelo elemento terra. A terra é o vigor, ela é a própria honestidade, porque aquele espaço ali é realmente onde se pratica, independente se você é aluno, se você é professor, se você foi para aquele meio do tatame, você é igual ali, todo mundo ele tem que compartilhar as mesmas coisas ali. Por isso essa questão da honestidade, da virtude, tá certo? Isso é o que traz esse elemento do vigor, porque os treinos precisam ser desgastantes para que nós possamos aprender, tá? Esse é o significado. E por fim, o Shimozeki representa o vazio. E o vazio é o elemento mais bonito dessa filosofia dos Cinco Anéis. Porque o vazio é algo que precisa ser preenchido, tá? E esse vazio, que na filosofia ele chama Sorá, ele não é o vazio do Maá, que é um vazio um pouco mais físico, mas que também tem muito nas artes marciais japonesas. Não é a mesma coisa, apesar de ser no final das contas a mesma coisa. Eu vou deixar até baixo aqui, porque senão a gente entra muito nessa complexidade. Mas esse Sorá, esse vazio, é o vazio que precisa ser preenchido. E é um ciclo. O vazio ele representa o ciclo entre os próprios anéis. E aí, por que ele está naquele espaço? Diz tem um livro muito bom sobre a filosofia do dojo, que eu não sei, acho que não tem em português, mas que ele diz exatamente que ele é a linha mais próxima, porque aquele espaço é onde está a linha mais próxima entre o Kohai, o menos graduado, e o mais graduado dos senseis. E aí é o que ele diz, porque é um sinal de que
você sensei, você precisa olhar para aquele espaço e entender que muitas vezes você precisa não agir para agir. É quando você tem um entendimento da não ação significa ação, que é um conceito muito taoísta, tá? Não agir é uma ação para muitos em algum momento, dentro dessa cultura. E mais do que isso, o vazio é o que eu falei para vocês, ele precisa ser preenchido. Mas como que um professor que se sente com o copo completamente cheio de conhecimento vai reaprender? Ele precisa esvaziar um pouco do copo, porque não dá para você colocar mais água num copo que está cheio. Então muitas vezes é preciso esvaziar o copo para poder aprender um pouco mais. Esse é o conceito do vazio, que é um conceito mais ou menos, não dá para comparar com a questão que eu expliquei lá do seppuku, mas é um conceito muito cultural e difícil de entendermos. Cultura é um negócio muito sério e muito maravilhoso, senhores. Eu acho que às vezes nós ignoramos um pouco essa questão da cultura. Quando você nasce num local, não é que você não possa se adaptar a outros locais, mas aquela cultura te influencia de alguma forma, ou positiva ou negativa, mas ela muda você. Eu acredito muito nisso. Então, às vezes, é difícil de nós compreendermos alguns conceitos, mas eles estão aí. E espero que vocês tenham gostado dessa breve explicação sobre como que funciona essa anatomia do dojo, essa organização do dojo. Se você gostou, então, deixe o seu like aí para fortalecer a gente, para mostrar para o YouTube que mais pessoas podem vir a gostar desse conteúdo. Se você não gostou, não tem problema, deixe o seu dislike e comentem aqui embaixo se vocês querem saber alguma coisa ou se vocês têm uma visão diferente disso aí, tá? E eu sempre digo muitas vezes, eu falo muito nas minhas lives e convido vocês que gostam de judô a estudarem outras pessoas de judô, que falem coisas ou iguais ou diferentes do que eu falei, não tem problema. Porque eu acredito muito, e um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso, sobre o nosso caminho único dentro do judô. O meu caminho não pode ser igual ao de você que está me assistindo. Cada um de nós tem o seu caminho dentro do judô. E esse caminho é um caminho sensacional e perfeito que nós precisamos reconhecer esse caminho e trilhar esse caminho. Não é seguir, não podemos ser robôs. Não podemos ser robôs. Temos que ser pessoas, seres pensantes. Um forte abraço a todos vocês, espero que tenham gostado e até a próxima.